Hoje, dia 25 de junho, é o Dia Mundial do Vitiligo, essa condição que me acompanha desde os 12 anos de idade, e essa data é super importante para a gente gerar não só conscientização, mas informação sobre o assunto. Por isso, eu decidi trazer um vídeo aqui pro canal mais longo pra gente conversar mais sobre esse assunto, e eu tô aqui sem maquiagem nenhuma pela primeira vez na vida, porque eu quero fazer um maquia e fala com vocês. Enquanto eu faço a minha maquiagem e mostro como eu maquio uma pele com vitiligo, por mais que não tenham tantas diferenças para uma pele normal, eu também vou, enquanto eu me maquio, respondendo algumas perguntas que vocês fizeram lá no Instagram para mim. Inclusive, se você não me segue por lá, já me segue, porque é a rede onde eu sou mais ativa e onde a gente pode conversar mais sobre tudo isso. Mas hoje aqui vamos fazer um vídeo mais longo, contando um pouco da minha história, do que eu sei sobre o assunto e fazendo maquiagem, que é uma coisa que eu gosto também. Eu vou começar aqui prendendo a minha franja, já tô com a pele preparada, com sérum, hidratante, protetor solar, nada muito diferente do que o básico do skincare, que é o que todo mundo precisa usar, inclusive peles com vitiligo, precisam sempre de muita hidratação e proteção solar. E eu já quero começar passando a base e falando pra vocês que eu não uso maquiagem pra esconder o meu vitiligo. Eu não uso uma base que é super forte, super reboco, pra poder esconder. Eu não passo corretivo estrategicamente nas manchinhas. Uso a base que é uma das mais leves que a gente tem no mercado, ela é realmente só uma uniformização da cor da pele. Então hoje eu não sinto essa necessidade nem de esconder, nem de evidenciar as manchinhas. Eu passo a maquiagem normalmente por cima delas. Elas ficam um pouquinho aparentes, mas elas ficam parecendo muito mais um glow do que manchinhas de vitiligo, porque elas acabam sendo mais fraquinhas no rosto mesmo. Então, para começar, a minha base é a Forever Skin Glow da Dior, como eu falei, uma das mais leves do mercado, porque eu não gosto de uma base pesada. E a nossa primeira pergunta é: quando você descobriu o vitiligo? Eu descobri o vitiligo quando eu tinha 12 anos de idade e foi em uma viagem em família. Eu sempre tive a minha pele em um tom meio oliva, então era uma pele clara, mas quando eu pegava sol, eu era aquela pessoa que se transformava em outra. Eu vou tentar deixar uma foto minha quando eu era pequena, quando eu tava bronzeada, pra vocês verem como eu realmente ficava bem morena. E foi lá, depois de pegar um baita bronze, que a gente viu uma manchinha do tamanho assim, dessa unha aqui, do meu dedinho, aqui, nesse meu olho esquerdo. A minha tia reparou e na hora, eu lembro que a gente pensou, gente, será que é uma micose, né? Alguma coisa que eu peguei na praia? E ficou aquele mistério, o que que era aquela manchinha? Até que chegando em São Paulo, a minha mãe fala, né, que ela me levou em diversos médicos e eles foram aos poucos confirmando que sim, era vitiligo. Eu terminei de passar a base e vocês viram que foram 2 gotinhas, uma camada super fina, e depois eu venho com o corretivo da mesma marca, Forever Skin Correct. E como eu falei, eu não passo ele nas manchinhas pra esconder, que eu tenho manchinha no olho, aqui um pouquinho nos cantinhos da boca e aqui na bochecha. Eu passo o corretivo realmente pra olheira. E aí a nossa segunda pergunta foi: qual foi o primeiro sinal que te ajudou a identificar vitiligo e quais são os exames iniciais? Como eu falei, o primeiro sinal foi essas férias em família, em que a gente percebeu a manchinha. E os exames iniciais para identificar, gente, na verdade, não existe assim uma super bateria de exames para você identificar o vitiligo. Ele é muito mais um exame ocular do dermatologista mesmo. Enquanto o corretivo vai descansando um pouquinho aqui, eu vou só pentear a sobrancelha para cima para ela já ficar preparada para o gelzinho. Mas então, a identificação ela é completamente visual. O dermatologista, ele tem uma luz que é uma luz negra, uma máquina com uma luz negra. Tem uns que tem uma máquina que você entra, tem uns que tem só a luzinha mesmo. Eles deixam o consultório todo escuro e eles vão passando pelo seu corpo para identificar possíveis manchinhas, porque nessa luz a mancha fica bem destacada. Então, às vezes, com essa luz você descobre algumas que você nem estava percebendo a olho nu. E assim, o vitiligo, ele é uma coisa bem criativa. Por que que eu falo isso?
Porque varia muito de pessoa para pessoa, mas ele tem um certo padrão nos locais que ele geralmente aparece, que são as mãos, as extremidades do corpo, como cotovelos, joelhos, pés, as mucosas aqui ao redor da boca, ao redor do nariz, ao redor dos olhos, nas orelhas, nas pontinhas dos dedos, aqui no colo. O dermatologista já sabe essas localizações que o vitiligo tende a aparecer, então quando o paciente chega ali já fica muito fácil de identificar. Bom, com a sobrancelha penteada para cima, que é o jeito que eu gosto dela, eu vou esfumando aqui o corretivo e vou respondendo a terceira pergunta, que é: como foi para você quando recebeu o diagnóstico? Gente, eu vou falar pra vocês que eu não lembro exatamente do dia que eu recebi o diagnóstico, tá? Eu não tenho essa memória do médico me falando, você tem vitiligo. Eu tenho algumas memórias de alguns médicos que os meus pais me levaram e eu lembro deles falando assim, tem a manchinha, ou pode ser, mas tá muito no início. Eu não sei se na época talvez eles tenham falado só pros meus pais em algum outro momento, sabe? E a questão de como eu me senti, eu, com 12 anos de idade, na verdade eu tinha muito mais uma curiosidade do que era aquilo, do que já uma preocupação do que ia acontecer com aquilo. Porque na época, gente, era muito discreto. Como eu falei, a gente identificou porque eu tava de férias, bronzeada, e isso ajudou a identificar. Mas no dia a dia, aqui em São Paulo, a gente não enxergava. Era uma manchinha aqui nos olhos e uma aqui na ponta dos dedos, na ponta da mão. Então, não tinha um impacto emocional muito grande sobre mim, aquelas manchinhas, porque quase não dava pra ver. Então era muito mais algo misterioso de o que é isso, mas por estar muito no início, até os próprios médicos falavam, né, que a gente ia conseguir tratar com algumas pomadas, que como era pequenininho já ia reverter logo. Então, esse primeiro impacto, eu acho que quem teve muito mais foram os meus pais, né? Acho que os pais acabam ficando muito preocupados. Eu recebo muitas mensagens de mães preocupadas com as filhas que receberam o diagnóstico, porque mãe é mãe, né? Então ela já pensa no futuro, pensa como que vai ser quando isso crescer, quando isso se desenvolver. Eu, como criança, era muito mais um mistério, uma coisa nossa. Que será que é isso? O básico da pele foi tudo com a esponjinha e agora a gente vai pro contorno. Eu faço um pouquinho de contorno, eu não faço ele direto aqui na pele para não ficar muito pesado. Eu vou pegando aqui com o pincel, uso esse da Rare Beauty, que inclusive a Selena Gomez também é portadora de uma doença autoimune, né? Ela tem lúpus e toda a linha de maquiagem dela também é pensada nisso, então eu super apoio a marca dela. E aí eu vou batendo aqui no contorno e passando ele. Passo nas bochechas, no nariz, nos olhos, aqueles lugares mais estratégicos, mas tudo bem levinho. O vitiligo tem alguma relação com a questão emocional? Sim, ele geralmente é desencadeado por alguma questão emocional que você viveu. Então acontece muito, como foi comigo, de crianças desenvolverem quando os pais vivem um divórcio, que foi exatamente o que aconteceu comigo aos 12 anos. Foi quando meu pai decidiu sair de casa e ali foi o primeiro baque emocional que realmente o vitiligo desencadeou. Mas não é o fator emocional que causa ele. O vitiligo é uma questão genética. Eu tinha a propensão genética a ter. Qualquer pessoa pode ter a propensão genética a ter, mas ela pode nunca desenvolver a doença de fato, ou ela pode desenvolver mais velha. Aqui no nariz eu uso essa parte mais fininha do pincel para fazer bem esse desenho do contorno. E quando a gente fala da parte emocional, eu sempre gosto de deixar muito claro, para não gerar um preconceito de que, nossa, se a pessoa tem vitiligo, então quer dizer que ela não tá bem. Se a pessoa tem vitiligo, quer dizer que ela tem depressão, ou que ela é uma pessoa ansiosa, que ela é instável emocionalmente. E não é isso, gente, é muito mais profundo. Às vezes um trauma emocional que você viveu na infância, que durante a infância você suprimiu aquela emoção, aquilo pode vir à tona depois mais velho, com algum gatilho. Então por isso que o acompanhamento na saúde mental, com terapia, você ter essa consciência das suas emoções é tão importante. Porque a parte da emoção pode desencadear o vitiligo, ela pode levar ele a momentos de ficar mais ativo, mas não é o único fator. O vitiligo é multifatorial, ele é uma questão genética e multifatorial, então pode ser por diversos motivos
em pessoas diferentes. As minhas questões hormonais, com tireoide, autoimune, tudo isso influencia. Isso é super importante da gente deixar claro. Bom, contorno feito com o pincel, vocês veem que é tudo muito leve na minha maquiagem, é só para dar um pequeno lift. A gente vem com o blush, que eu também uso, Rare Beauty, que é um blush eterno, nunca acaba, é um balde. E eu também uso pincel para passar o blush. Inclusive, esses pincéis lindos marrons, tem link deles lá no meu Instagram se vocês quiserem e vou deixar aqui na descrição. Que o vídeo é sobre vitiligo, mas a gente vai dando dica de beleza junto, né? E enquanto eu passo meu baldinho de blush, a próxima pergunta é: como foi o meu processo de aceitação? Olha, a aceitação do vitiligo, ela vem por fases. Como eu falei, lá no início, quando eu descobri, até os meus 23, 24 anos, era uma questão que eu não lidava com ela. Vê se vocês me entendem. O vitiligo era muito pequenininho. Ninguém percebia que eu tinha. E eu mesma esquecia que eu tinha. Não era algo que eu sempre me lembrava, ou como hoje, né? Eu olho para as minhas mãos hoje, todos os dias eu lembro. Temos vitiligo. Antigamente não era assim, eu tinha uma manchinha, então não era um assunto que a gente falava, não era algo que me preocupava, então também não era algo que me assolava na minha autoaceitação, sabe? Ele não era um problema. Ou se era, eu não encarava ele, eu ficava muito avulsa ao vitiligo. Era como se eu não tivesse. Mas chegou uma hora que eu precisei encarar isso mais de frente. E foi a partir dos meus 25 anos de idade que foi quando as manchinhas começaram a se intensificar um pouco. Eu tive épocas da minha vida em que elas se intensificaram e ali as manchinhas no cotovelo começaram a ficar um pouquinho maiores, já começou a ficar uma coisa um pouco mais aparente nos olhos também. E ali, é claro, gente, eu não vou mentir, me dava uma certa insegurança pela questão estética, por eu olhar para o meu corpo, para minha pele, ver ela mudando, não ter controle do que acontecia com ela, mas ao mesmo tempo, dos 25 aos 30 anos, foi uma das fases que eu vivi um amadurecimento muito grande na minha vida. Eu acho que foi de fato quando eu comecei a me tornar mulher. Então, junto com o vitiligo aparecendo mais e trazendo um pouco mais de desconforto, também veio uma maturidade. E essa maturidade começou a me dar vontade de falar sobre isso. Nessa época eu tinha começado já a criar conteúdo e eu nunca tinha compartilhado sobre isso, até porque ninguém percebia, e eu usei a internet para me expressar. E a internet é muito boa nesse sentido, porque muitas vezes quando eu faço um vídeo, eu tô muito mais me expressando através daquele vídeo do que criando um conteúdo para as pessoas de fato. E foi a primeira vez que eu me permiti fazer um vídeo sobre esse tema. Só aqui, terminando o blush, vamos pro iluminador, que também é Rare Beauty, balde de iluminador. Passo aqui nas bochechas e espalho com o dedinho mesmo, um pouquinho no nariz também. Mas então, nesse sentido, as redes sociais me ajudaram muito, sabe? Falar sobre isso, eu acho que foi uma grande libertação, foi um grande encarar, né, desse assunto que eu nunca tinha encarado de fato. E tudo isso foi também me deixando mais confiante para viver junto com ele. Então, claro que já pensei muito sobre isso, já tive crises, já vivi momentos de autoestima complicados, principalmente quando ele começou a crescer nas mãos, era algo que eu me sentia insegura, mas eu sempre vivi muito essa relação também de vamos entender isso, vamos expressar e vamos viver, porque é isso, é aprender a conviver com ele. E uma coisa muito importante também que aconteceu nesses últimos 5 anos, foi o João entrar na minha vida. E eu vou tentar não me emocionar, para não estragar a maquiagem, mas o João fez muito parte do meu processo de aceitação. Foi o primeiro namorado que eu sentei e eu falei pra ele, eu falei, olha, eu tenho vitiligo. Hoje ele tá assim, pequenininho, mas daqui a alguns anos ele pode estar maior. Claro que teatral, do jeito que eu sou, eu fiz disso assim, um grande teatro. O João achou que eu tava morrendo. Ele falou, meu Deus, achei que você ia me falar que você tinha um câncer terminal aquele dia. E não, eu só queria contar que eu tinha vitiligo mesmo. Mas a naturalidade que ele lidou com isso, o amor que ele me deu, a segurança que ele me deu, nem se importando, falando que sim, ele já tinha reparado, mas que não, isso não era um problema. Tudo isso me ajudou a me amar ainda mais. Essa era uma insegurança que eu tinha,
né? Eu lidava bem com vitiligo, mas será que um namorado iria lidar? E ele ter lidado de uma forma tão gostosa foi algo que influenciou bastante na minha autoaceitação, ficar cada vez melhor, e até hoje ele me ajuda muito com isso também. Bom, gente, com a pele pronta, agora eu vou para selagem. Eu faço isso com o pó da Anastasia Beverly Hills. Ele é novo, tá? Eu tô testando ele por agora e tô gostando bastante. Só pra dar uma secadinha nesse produto e ele não ficar dançando na minha pele. E aí nisso, as próximas perguntas são sobre sintomas do vitiligo. Então, o vitiligo traz outros sintomas além das manchinhas? Se sim, como você lida com eles? E se o vitiligo coça? E a grande questão aqui, gente, é que o vitiligo não tem nenhum outro sintoma, além do, entre aspas, sintoma visual. O vitiligo não coça, o vitiligo não me causa dor, o vitiligo não arde, o vitiligo não é transmissível, o vitiligo é meramente uma questão de despigmentação da cor da pele. A minha pele tá pronta, como eu falei pra vocês, é tudo muito leve, e agora eu vou pra sobrancelha, rímel e lápis, que é pra dar um olho um pouco mais profundo em tudo isso, que é o que eu uso no meu dia a dia. Eu tô passando aqui um lapisinho que eu dou uma preenchida na sobrancelha. Tudo que eu uso pra sobrancelha é da Benefit. Eu amo os produtos deles. E depois do lápis, eu venho com o gel pra deixar ela bem pra cima. Você faz algum tipo de tratamento? Minha irmã também tem e já tentamos de tudo. Como eu falei, assim que a gente descobriu, nós começamos alguns tratamentos muito leves com pomadas, que é o tratamento mais comum. Todo mundo que tem vitiligo um dia já viveu ficar passando pomada nas manchinhas. E lá no início do vitiligo, quando as manchinhas eram muito pequenas, a pomada era muito efetiva. E aí a gente entra em uma outra questão também. O vitiligo ele pode repigmentar, tá bom, gente? As manchinhas, principalmente mais novas, as manchinhas mais antigas, como as dos meus cotovelos, vou até mostrar aqui, vocês veem direto, né? Mas assim, essa manchinha que é bem branca é mais difícil, repigmentar não é muito uma realidade. Mas as manchinhas mais novas da mão, aqui do meu colo, do rosto, as dos meus olhos, elas repigmentam e despigmentam já faz anos. Toda hora elas mudam de tamanho. Então, por muitos anos, eu fiz esse tratamento só com pomadas, que de fato era efetivo. Até que quando ele começou a ficar um pouquinho mais forte, eu fiz alguns tratamentos com corticoide, que é um recurso que os médicos usam para dar uma freada quando ele tá abrindo muito. E mais recente, ano passado, eu fiz uma fototerapia. Mas eu fiz assim, gente, muito num lugar de, vamos fazer, mas eu sei que muitas das minhas manchinhas, elas já não têm esse lugar de repigmentação. Já são muito antigas, já são muito fortes. Então eu fiz, mas eu sempre fiz tratamentos, gente, muito nesse lugar de controle. Muito nesse lugar de vamos controlar para não crescer tanto, mas nunca fiz os tratamentos num lugar de esperança de cura. Até porque vale a gente falar, o vitiligo hoje pela medicina ele não tem cura. E eu nunca tive esse lugar de ficar buscando tratamento e ficar indo de médico em médico e não aceitando. Nunca tive esse lugar. Continuando aqui nos olhos, eu vou agora para um lápis marrom que eu faço só um puxadinho assim de gatinho e esse lápis não tem nem marca. Sabe aquela maquiagem tão antiga que você tem que não tem nem mais rótulo? É essa vibe aqui, tá, gente? Maquiagem velha. Mas então, gente, sobre os tratamentos, tem muito médico que promete cura, que promete resultado, que promete isso, aquilo. E a grande verdade é, tem tratamento? Tem, mas depende do paciente, do grau do vitiligo, depende de muitas questões. Ó, até caiu aqui a ponta do meu lápis para provar o meu ponto da maquiagem velha. Mas puxei aqui a pontinha dele e vou esfumar agora com um chanfradinho, só para ficar mais levinho, não ficar tão delineado, sabe? Ficar mais um esfumadinho marrom na ponta. E para você que, assim como essa menina que perguntou, né? Nossa, eu já tentei de tudo. Muitas vezes, muitos pacientes vão tentar de tudo mesmo. E eu acho que a grande cura do vitiligo tem muito mais a ver com a autoaceitação do que tratamentos. Porque se você faz um tratamento inquieto, meu Deus, vai funcionar, não vai funcionar, vai dar certo, não vai dar certo,
você vai ficar mais preocupado ainda, sabe? Então eu acho que quando entra a questão da aceitação, da paz, até um possível tratamento funciona muito melhor, sabe? Mas tem que ficar muito esperto com isso, porque tem muito charlatanismo, mas tem médicos bons que têm sim bons tratamentos. Só a cura 100%. Que realmente não existe. Estamos terminando a maquiagem, vamos pro rímel, sem segredo. Eu uso esse aqui da Sephora, Size Up. Você já sofreu algum tipo de preconceito por causa do vitiligo ou ainda sofre? Nunca sofri, não que eu saiba, não na minha frente. O que eu já vivi foram pessoas meio sem noção. Pessoas que vêm, tocam, perguntam: o que é isso? O que é essa mancha aqui do seu negócio? E aí você fica tipo: é vitiligo, você nunca ouviu falar? Seu ignorante. Dá vontade de responder assim às vezes. Porque, né, gente, tô fazendo esse vídeo justamente por isso, porque as pessoas tenham conhecimento da coisa. Porque tem muita gente que nunca ouviu falar. Mas fora isso, vitiligo é um assunto que eu converso normalmente, que a pessoa, se você tem ali uma certa intimidade, se você me conhece, você pode perguntar, você pode falar. Eu mesma faço piada com o assunto. Meu marido me chama de vaca mococa. Sim, gente, ele vem e ele fala: minha vaquinha mococa. Então, é assim, tem vezes que eu falo pra ele, eu falo: meu filho, você tá me irritando tanto que nasceu uma mancha nova de vitiligo hoje em mim, só por causa do estresse que eu tô passando com você. Então, assim, a gente brinca com o assunto, não é um assunto pesado pra mim, mas fica o conselho, tá? Além da questão do preconceito, que eu quero deixar aqui é essa questão de noção pra vocês. Existem muitos pacientes, muitas pessoas que às vezes estão no início da jornada com vitiligo, descobriram faz pouco tempo, ou mesmo já tendo há muito tempo, ainda não conseguiram entrar em um lugar de aceitação, ainda não conseguiram entrar em um lugar saudável. Então, muitas vezes você vir e perguntar é você deixar a pessoa num lugar desconfortável. Então, se você não tem intimidade, né, se você não sabe o processo que aquela pessoa tem com o vitiligo, evite perguntar, não seja inconveniente pra fazer isso, combinado? Com o rímel passado, a gente vai pro último passo da make e também pras últimas perguntas. Pra boca, geralmente eu faço um contorno com um pincelzinho chanfrado, dá pra ver, meninas? Depois eu vou deixar tudo aí na tela. Eu uso tipo um batonzinho mais escuro, isso aqui é uma amostra grátis que eu ganhei na Sephora. Eu tenho usado ela, não vou mentir, gente. É um batom com um tom um pouquinho mais escuro do que o meu. Então eu faço esse contorno e depois eu passo batom. Eu uso esse aqui da Natura Una. E ainda por cima do batom vem o gloss, que eu uso esse da Katio, que é o que eu mais tenho amado no momento. E aí, pra fazer esse lip combo, a pessoa já nasce com vitiligo ou é algo que se desenvolve ao longo da vida? Como eu falei, gente, são diversos casos, mas o vitiligo, ele é genético. Então, a pessoa nasce com a propensão ao vitiligo. Entendeu? Ela nasce com a questão genética para isso, mas as manchinhas em si podem se desenvolver em qualquer época da vida, como podem não se desenvolver. Conheço pessoas que descobriram mais velhas e já vi médicos falando que tem casos de bebês que já nascem. Que batonzinho, sem segredo, acho que é uma das coisas que mais faz diferença, né? E aí me perguntaram se queimadura por produto químico no rosto pode se tornar vitiligo. Eu sei que as pessoas fizeram essa pergunta porque existe um fenômeno para quem tem vitiligo que é quando você se machuca, aquela feridinha, ela se torna uma nova mancha de vitiligo. Então, assim, desde uma acne, que eu posso cutucar mais fundo, até realmente se eu cair, me ralar, aquele machucado, muito provavelmente ele vai se tornar uma manchinha. Então, essa pessoa provavelmente perguntou isso, né, se uma queimadura no rosto pode se tornar vitiligo. Segue a mesma lógica. Se você tem a propensão genética, isso vai acontecer. Mas se não, se você não tem o fator genético e você teve uma queimadura, né, isso não pode se transformar em uma mancha de vitiligo. Somente mesmo se você tiver o fator genético. E agora, pra gente terminar essa maquiagem, eu vou passar esse fixador da Benefit, que também dura uma vida, uso só ele. E vamos para as últimas perguntas, que na verdade nem são perguntas de fato, mas são carinhos que vocês deixaram lá na caixinha para mim.
Suas manchinhas são artísticas. Que bom que você tem se entendido com elas. Você é uma das minhas maiores referências. Como você lida com isso hoje? Melhor, com mais tranquilidade? Acho que eu respondi isso aqui, mas fico feliz que eu seja uma das suas maiores referências e amo quando traz esse assunto. Seu vídeo me fez começar a aceitar e gostar do vitiligo. Ela tá falando do vídeo lá de 2021. E pra gente terminar essa maquiagem, acho que a gente vai terminar chorando, gente. Então esse vídeo não vai ser muito efetivo, mas espero que vocês tenham gostado de ver como eu faço a minha maquiagem. Como eu falei pra vocês, não tem diferença nenhuma com vitiligo ou sem vitiligo. A única questão é que eu tenho uns iluminados a mais aqui no meu rosto. Mas eu fico muito feliz com mensagens como essa. Eu acho que um dos maiores poderes que o vitiligo me deu foi o de me conectar com pessoas. Foi o de me tornar uma referência que eu, por exemplo, nunca tive. Eu cresci lidando até que bem com o vitiligo, mas uma das coisas que eu nunca lidei bem foi com o fato de que eu não via pessoas com vitiligo ao meu redor. Eu não via pessoas com vitiligo nas propagandas, eu não via bonecas com vitiligo. Então, por muito tempo na minha vida, eu de fato achei que eu tava sozinha. Por muito tempo na minha vida, eu achei que só eu vivia aquilo. E hoje, poder criar conteúdo e falar sobre isso é poder pensar que, de fato, eu posso me tornar essa referência para meninas que, como eu, cresceram achando que estavam sozinhas. E receber essas mensagens é muito especial. Essas são só algumas das muitas mensagens e relatos que eu recebo. Eu tenho algo que eu sempre falo, que é: o vitiligo faz parte de mim, assim como muitas coisas fazem parte de mim. A minha paixão por moda, a minha paixão por criatividade, a minha família, o meu relacionamento com Deus, a igreja. Assim como todas essas coisas, o vitiligo faz parte de mim, mas ele não define quem eu sou. Então hoje o meu conteúdo ele não é só sobre isso, mas o vitiligo sempre tá lá. Seja em uma foto, seja em um vídeo, seja deixando o meu look mais bonito, né? É o melhor acessório que eu poderia ter, o mais artístico acessório que eu poderia ter, seja por, de fato, conteúdos intencionais que eu faço. Aquele conteúdo de 2021, que foi o primeiro de todos, ele foi um conteúdo libertador. Não só pra mim, porque foi a primeira vez que eu falei sobre aquilo publicamente, mas eu sei que para outras mulheres que têm não só vitiligo, mas que podem ter diversas outras condições de pele ou autoimune. E eu acho que a mensagem que eu quero deixar aqui nesse dia, além de toda a informação que eu deixei sobre o vitiligo e toda a minha história, é, primeiro de tudo, que você não tá sozinha, independente da questão que você tenha, da condição. Primeiro de tudo é isso, você não tá sozinha. E a segunda coisa é como eu fico feliz de viver em uma época que o vitiligo cada vez mais tem se tornado menos um tabu, tem se tornado menos algo que as pessoas não falam. Cada vez mais nós vemos vitiligo nas campanhas publicitárias, nas novelas, na mídia, e isso é muito importante para que meninas como eu cresçam cheias de referência e saibam que elas são lindas com as manchinhas delas, do jeitinho que elas são. Uma das minhas orações quando eu conversava com Deus sobre esse assunto, era que eu sempre perguntava pra ele: por quê? Deus, por que eu tenho vitiligo? Por que eu? Por que da forma que é? Por que tá crescendo? Por que tá aumentando? A gente tende a perguntar muitas coisas assim pra Deus e querer respostas fáceis. E de fato eu nunca tive essa resposta e acho que eu nunca vou ter. E acreditar em Deus, viver o evangelho, eu acho que é você conviver com muitas questões que você simplesmente tem que ter fé, mas uma das grandes mudanças que eu vivi nos últimos anos foi que eu parei de perguntar para Deus por que eu tinha vitiligo e eu comecei a perguntar para Ele o quê? Ok, Deus, é isso que eu tenho. É um contentamento de estar bem com a condição que eu tenho, mas então, se eu não sei o porquê, o que é que eu vou fazer com isso? O que é que eu vou fazer com essas manchinhas que estão aqui? O que é que eu vou fazer com esses tantos anos
convivendo com o vitiligo, aprendendo com ele. E hoje eu entendo que o que eu faço com o vitiligo é muito importante. E usar ele nas minhas redes sociais para essa conscientização é muito especial. Então, nesse Dia Mundial do Vitiligo, espero que você tenha gostado de conhecer um pouquinho mais sobre ele, sobre a minha história, e que a gente continue usando as coisas que nos tornam únicos para inspirar as pessoas ao nosso redor. Assim como eu tenho feito com o vitiligo, que você também consiga ver beleza nas suas características únicas, que você também consiga enxergar elas com bons olhos e que você consiga sair desse lugar de ficar se perguntando por quê, e você saiba que você pode criar um propósito muito maior para isso e começar a perguntar o que fazer com isso. E eu escolhi enxergar beleza nisso. Eu escolhi viver com leveza. É uma escolha diária para quem tem vitiligo, porque todos os dias a nossa pele muda, porque todos os dias uma nova mancha pode aparecer, mas todos os dias eu me lembro que também pode existir um propósito maior para as coisas. E se eu tô ajudando uma pessoa nessa jornada, eu já tô muito feliz. Então, muito obrigada por me acompanhar nesse vídeo, nesse Maqui e Fala. Foi um teste, mas espero que vocês tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, o que vocês aprenderam nesse vídeo, desde quando vocês me acompanham, se vocês viram aquele primeiro vídeo, se esse é o primeiro que vocês estão vendo. Eu espero falar mais sobre isso, não só no Dia Mundial do Vitiligo, mas fica esse vídeo aqui nessa data tão especial e a gente se vê num próximo. Tchau!